Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo. Essa é da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini, apresentando o programa junto comigo, a doutora Amanda Dias Casagrande. E o tema de hoje é bacana, né, Amanda? Muito. Tenho certeza que todo mundo tem curiosidade para saber como é que estão os números, qual a perspectiva de melhoria ou não, que é relacionado à segurança pública. Para isso, nós temos o Coronel Risper aqui com a gente, para falar tudo sobre a Polícia Militar do Espírito Santo, principalmente também o norte aqui do estado, que é a sua área de atuação, os números, e tirar todas as dúvidas. Inclusive, quem quiser pode ficar à vontade, o telefone é 99622-4547. Produção, tem imagens aí da BR-101 para a gente dar uma olhada, como é que está o trânsito? Aí, como diz meu amigo Cláudio, sempre quando ele apresenta o programa trânsito fluindo bem, apesar de que, se você olhar ao lado da BR-101, que vai para o norte do Espírito Santo, Guriri, São Mateus, Barra, Jaguaré, tá lotado. Mas quando a gente tava vindo pra cá, tinha um monte de viatura ali no meio. O que era aquilo, será, hein, Thiago? Aí só o coronel mesmo. Perguntei pra ver se eu errado, coronel. Pode falar? Claro. É o programa Maio Amarelo. Maio Amarelo? Aí a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o pessoal da Eco 101, estão fazendo um trabalho ali, né? Um trabalho educacional, de educação no trânsito, de conscientização. Então, esse período agora, né, o Maio Amarelo, é um período aí que desenvolve um sentido de conscientização ao cidadão, aquelas pessoas que utilizam, transitando na via e também utilizando, às vezes, para atravessar, né, no deslocamento de um bairro para o outro, né? Então, essas pessoas também são possíveis, né, vítimas, vamos colocar assim. Então, tem que ser bem conscientizadas onde atravessar, onde caminhar, onde deslocar com a bicicleta. Sim. Então é justamente esse ponto. Eu, curiosa que sou, passei ele logo. Falei, uai, gente, tá acontecendo alguma coisa, deixa eu ver o que é. Abaixei o vidro e fiquei só olhando, mas eu não... E ainda bem que você é precavida, Amanda, que você chegou com o tempo sobrando aqui no programa. Sim. Eu que tive um contratempo e tive que chegar em cima, quase que, meu Deus, uma vez você largou o carro e veio correndo, né? Você lembra? Eu vim correndo. Você veio correndo, veio com salto, com tudo. Enorme ainda e vim correndo. E depois disso, nunca mais. A pessoa aprende. Aprende. É isso aí. Aprende. Coronel Risper, a gente tem que agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? E a gente espera que seja um bate-papo produtivo, que a gente fale bastante aí sobre as dúvidas da população, que inclusive a gente tem muita coisa para falar para você. Eu que agradeço, né, a todos, toda a produção, né, doutora Amanda, doutor Thiago, e também é bom estar aqui, trabalhar aí com os nossos ouvintes, nossos assistentes, né. Legal, em nome do Comando Geral da Polícia Militar, e Coronel Douglas Caos, e também do Coronel Paterlini, que é o comandante do 2º CPOR, né, na região norte. Vou aproveitar até para mandar um abraço então, para o meu amigo Major Martinelli, o velho da cabeça branca. Um abraço para você, Martinelli. Amado. Ai, meu Deus. Thiago não perde a oportunidade, né? Coronel, muito obrigada, viu? É um prazer tê-lo aqui com a gente. E para começar o programa, como eu te falei antes, que nós somos bem curiosos, não só eu, o Thiago também é. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira.
Eu vou fazer 29 anos de serviço agora, né? Atingi a maioridade, né? Mas eu formei em 1995. Aí eu formei e trabalhei um tempo ali em Aracruz. Na verdade, antigamente, Linhares era a segunda companhia do 5º Batalhão, né? Era uma companhia que pertencia ao 5º Batalhão. E aí eu vim, em 97, eu fui designado para vir para Linhares, que aqui se tornaria, na época, a 3ª Companhia Independente. Aí eu vim para poder organizar toda a parte administrativa e também operacional da companhia. E desde então eu trabalhei até 2010, né, depois se tornou 12º Batalhão. Até esse período eu trabalhei aqui em Linhares especificamente. Agora, muitas pessoas têm dúvida assim, o Coronel Risperi, o Major Martinelli, o Cabo, aí tem lá o Cabo, essas repartições dentro da PM. Se a gente precisar adentrar em cada uma, mas como é que funciona? Como é que eu chego a coronel, por exemplo? O ingresso na Polícia Militar hoje, ele é feito de duas formas. O primeiro, vamos colocar assim, a primeira entra como soldado, né, o concurso, né, como soldado, e aí ele vai galgar ao longo de tempo, merecimento, vagas, né, promoções, ele chega até capitão, pode chegar até capitão, alguns chegam a capitão, tem que ver a quantidade de vagas, né. E também tem a possibilidade de ingressar como oficial, quadro de oficiais. Aí você faz o CFO, né, o curso de formação de oficiais, aí se forma aspirante, e aí a tendência é chegar até coronel, né, dependendo também da quantidade de vagas que existem ali, e classificação que você tem, né, em relação às promoções. Eu hoje estou, né, tenente-coronel, que é o penúltimo posto da nossa carreira. É isso aí, tem que ter muitos anos de trabalho, né, para chegar e de competência, dedicação. Com certeza, é o principal também, né, coronel? A gente tem que manter, né? Ralar. Para ser um bom advogado, a gente tem que estudar, tem que voltar, tem que focar. E é aquilo que a gente tem feito, né? Na verdade, hoje a gente, quando vai olhar, eu funciono mais um pouco como administrador, né? Como gestor ali de planejamento, de organização, de fiscalização. É porque já conhece bastante a instituição também e é capaz de fazer isso, né? Essa parte toda da administração. E meu posto, né, eu também cheguei naquela função ali. Eu sou o subcomandante hoje da região norte, do 2º CPOR que fala. E cabe a mim justamente essas questões, né? Aí eu tenho que fazer, eu tenho que dar um jeito de chegar ali e prover da melhor forma possível, né? Claro. É um desafio, né? Porque tem muita gente abaixo ali, não abaixo no termo, né? Não, realmente como é que fala? A patente. Patente, É isso aí. Uhum. E aí você fazer gestão de todo mundo, né? De como atuar, às vezes fazer alguma operação, algo do tipo, é um desafio tremendo. Hoje nós temos mais ou menos, aproximadamente 950 homens aí que ficam nessa região do 2º CPOR. Uhum. No caso, são 3 batalhões, né? O 5º, que é sediado em Aracruz, o 12º, que é em Linhares, o 13º, que é em São Mateus, e temos agora a 18ª Companhia Independente, que é em Jaguaré, sediado em Jaguaré, mas atinge Jaguaré, abrange, né, Jaguaré e Vila Valério. E antes da gente entrar realmente em tudo que a Polícia Militar vem fazendo no nosso município, explica um pouquinho só para os nossos telespectadores entenderem um pouco mais a diferença entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Bom, lá no texto constitucional, né, vou falar aqui para os doutores, né, lá no texto constitucional ele pega e determina exatamente, né, as funções, podemos dizer assim. A Polícia Militar, cabe a ela esse policiamento ostensivo, que a gente fala, estar na rua, ser visto ali na rua, na viatura, fardado, né, ficar presente, para assim a gente preservar, né, a ordem pública que fala, tentar evitar ou minimizar os impactos aí que toda a sociedade vem sofrendo, que a gente tem observado aí ao longo do tempo. Já a Polícia Civil, cabe a ela a questão da investigação, né, do crime, essa parte judiciária nesse sentido, né? E aí investigar e trabalhar para que, se ocorrer aí algo criminal, coloque esse cidadão aí da melhor forma possível
aí apresente ele, né, o Ministério Público e o Judiciário para fazer aí a prisão dessa pessoa, podemos dizer assim. Bacana. E aí, no dia a dia, atuação. A gente tem visto isso daí, acho que desde que o mundo é mundo, né? Tem a questão da criminalidade. E a gente pega, às vezes, a polícia militar que está lá no fim da linha, e quer que ela resolva. Todos os problemas, Todos né? os problemas. Uns problemas que começam lá na base. Desde quando a pessoa é criança, tem seus reflexos na família, na escola e assim por diante. Aí quando ela vira alguém que comete um delito, você quer não jogar responsabilidade na polícia, mas quer que ela resolva tudo. Quer a solução, quer que ela faça isso, né? Não é fácil, né? Não é fácil. A gente observa também, assim, vamos lá para o texto constitucional, me permita aqui, quando fala que a segurança é responsabilidade de todos, né? O texto nos traz isso. Então, cada um em si, cada pessoa, nós falamos aqui agora do Maio Amarelo, né? Dessa campanha de trânsito, essa violência no trânsito, a vitimização que tem acontecido no trânsito. Quando a gente tem essa questão de responsabilidade, se todo cidadão conduzir seu carro de forma correta, de forma tranquila, respeitando as leis, observando a questão, por exemplo, da motocicleta que está ali, que tem uma capacidade de segurança, vou colocar assim, entre aspas, menor do que a pessoa que está conduzindo um veículo automotor. E também essa motocicleta... Esse motociclista entender que ele não pode fazer qualquer coisa no trânsito, senão ele pode cair, pode ser, né, sofrer aí uma lesão muito grave. Quando a gente começa a observar esses casos, a gente pode trazer isso também para a criminalidade como um todo, né, e começar a observar. Quando a gente vai lá para a formação da pessoa em si, a gente observa a questão da família. A gente observa a família. E o que a gente mais tem impactado, o que a gente mais é impactado quando a gente faz o trabalho de rua lá na Polícia Militar, a gente fala assim, o trabalho de rua, né, aquele trabalho de policiamento, de estar lá na viatura, fazendo policiamento mesmo. A gente chega em determinadas situações, a gente é impactado na seguinte situação, em que às vezes uma família não tem a estrutura, às vezes não tem, quase mínima. Aí pergunta, quem é seu pai? Aí às vezes não sabe. Seu pai está onde? Às vezes está preso, o pai morreu, foi vítima de alguma situação aí criminal, do tráfico de drogas, aí, nessa questão toda. E aí você começa a perceber como é que vai desenvolvendo toda essa criminalidade, ou como é que vai desenvolvendo essas características de violência que aquele cidadão, aquela criança, aquele adolescente, ele apresenta. E aí chega lá no final... Para a gente tem que pegar e tentar controlar isso tudo. Tinha uma charge que era bem legal, só um jornal, né, de grande circulação do Estado, aí que tinha lá, por exemplo, era a família, né, uma caracterizada, né, uma pessoa caracterizando uma figura, né, da família falando assim, falhou, né? Aí vinha a igreja, falhou, a escola falhou, aí lá no final tinha umas 5 ou 6, eu não recordo todas, lá no final tinha um policial militar lá, eu falei assim, e agora eu sou culpado, né? Vou resolver isso tudo? Então, quer dizer, quando falha tudo isso, né, na formação, na estruturação, para a questão de valores, de ética, aí chega lá num ponto final em que a gente tem que chegar e atuar, o que não é interessante, não seria interessante. Você pega no final da linha mesmo. E a gente vê a importância de todas essas instituições que o senhor havia falado agora para a formação do caráter de uma pessoa, né, desde a base. Se falha isso tudo, todas essas etapas, todas essas por onde ela passa, é que a segurança depois no final não consegue segurar. Ou tenta fazer de tudo para controlar. Doutora, vou aqui, me permita falar a questão da mulher. Está chegando o Dia das Mães, né? Agora, final de semana, nós teremos o Dia das Mães. Sim. Quando nós analisamos a questão da força e do valor que uma mãe exerce dentro de um lar, é tão grande que ele limita, quando a gente para e pensa assim, o que minha mãe ela pensaria se eu fizesse isso aqui? Como é que ela analisaria isso? E é um freio tão grande,
né? Que a gente para e até a gente hoje, como nós somos mais velhos, né? Eu já estou na idade um pouco mais avançada, e a gente pega e fala assim, pô, será que minha mãe, como é que ela reagiria se ela me visse fazendo isso aqui? A gente pega e retrai, né? Há uma tendência de se retrair. Então, essa questão do valor, quando a gente observa isso, a gente pode trazer lá atrás, nessa questão da família que a gente tem observado. É uma mãe, é uma avó, a própria tia, né? Que está ali. Então, o que falta realmente é estar presente, é pegar e colocar os valores, realmente passar ali, falar o que é certo, o que não é, o que é legal, o que não é, cobrar. É aquele brinquedo que chega em casa ali que não sabe de onde veio, né? Aquelas coisas novas. É verificar isso aí também, né? Surgiu da onde? Nasceu isso aqui. Ah, mas foi a amiga que me deu. Peraí, será que deu mesmo? Você vai lá e vai devolver. Não era assim que acontecia lá atrás, doutor? A família tem que estar muito atenta, né? E às vezes essa falta de atenção, a hora que você vai perceber de fato, virou uma bola de neve incontrolável. E aí sobra para quem? Para PM. Não tem jeito. São valores, né? São valores. Que vão sendo trabalhados, são incutidos na vida daquela criança. Ela chega da criança, vai à adolescência, à juventude, e tem todo esse fator limitador. Sem contar na escola, na igreja, né, que também ajudam muito essas questões. Então, hoje o senhor estava me falando também sobre alguns projetos que a polícia tem, né? Com esses jovens. A gente começa a observar assim, o que nós podemos fazer para tentar minimizar esses impactos, esses problemas. Eu não lembro aqui a data especificamente, mas já tem bastante tempo que foi iniciado o PROERD, né, um programa de resistência às drogas e à violência, que não foi a Polícia Militar do Espírito Santo que trouxe isso, né? Salvo engano, começou-se em São Paulo, essa questão, e a gente buscou isso para trazer. Normalmente ele é aplicado, ou no início é aplicado a crianças com a idade aí de 9 a 11 anos de idade, porque teve todo um estudo por trás disso, que entenderam que essas crianças dessa idade são aquelas em que o professor tem maior influência em cima daquilo que ela entende que é certo e que é errado, né? Aí buscou-se esse trabalho aí da aplicação do PROERD. O que fala o PROERD hoje? É dizer para uma criança que ela é importante, que ela tem um valor, que se ela crescer bem, utilizando essa ética, esses valores, ela vai ter, vai ajudar a desenvolver o seu município, o seu país, a sua casa, o nome da sua família. Então, ele dizer não àquele assédio que vem das pessoas ruins que estão cercando ele, ali quando ele fica esse tempo ocioso. Então, é ele entender que ele tem esse valor, que ele pode ser grande por aquilo que ele conquistar. Então, o PROERD é isso. É legal, são 40 semanas, né? Porque é uma aula por semana, você faz o curso e conclui no final. Interessante, doutora, que ao final tem um diploma, mas tem uma camiseta. Se não der aquela camiseta para a criança, eles batem na gente. Sai decepcionado. Mas olha que legal, né? Às vezes a criança não tem isso dentro de casa, esse apoio, essa base que nós estamos falando tanto aqui, e recebe também na escola. E consegue ver, enxergar, admirar os profissionais que estão ali. Sim, é uma referência. Aqui me permita falar, quando eu estava no batalhão, o Alto Guimarães, salvo engano, o nome da escola, na descida do Pó do Shell. Alto Guimarães, é isso mesmo. O Queiroz, Sargento Queiroz na época, né, hoje ele foi promovido, mas na época o Sargento Queiroz, ele dava aula, ele era instrutor. A gente passava ali na região do Pó do Shell, aquela criançada vinha todo mundo correndo. Né? Policial legal. Queiroz. Abraçava, ficava no meio. Aí tinha o Queiroz, Aparecido, o Alves, né? Aquela turma toda que eram os responsáveis por dar essas aulas. E eles eram assim, eram cercados mesmo, e tinham que ver o carinho que essas crianças depositavam e a confiança. Aí o interessante também é que esses policiais, o curso é um curso muito criterioso. Eles são muito bem preparados, por quê? Porque quando gera essa confiança, a criança tende a falar muitas coisas. E aí a gente tem que ter sabedoria no ouvir, sabedoria de como tratar isso, junto com os educadores daquela escola ali, e trabalhar para que seja feito da melhor forma possível. Então é bem legal. Durante todo o PROERD, assim, vocês trabalham em conjunto com os educadores, então?
Sim, que vão ouvindo os relatos das crianças, vão trabalhando junto com as famílias também? Vocês englobam todos? Também. Tem um projeto que é uma extensão do ProERD, que é estendido às famílias, né? Então traz as famílias para dentro e ali é um trabalho que é executado. Né? Tem todo um trabalho para isso, né? Mas é interessante que é como se fosse uma matéria mesmo, uma disciplina. Tem planejamento de aula, o policial tem que fazer o planejamento. É como se ele fosse um professor, exatamente. Legal. Na verdade, ele é um professor. Legal. Com Acaba certeza. que fica um aprendizado para todo mundo, né? E humanizado. O policial sai dali que é um monte de criança, tudo você passando, você vê essa retribuição. Deve ser algo assim... É interessante, quando a gente chegava no local para trabalhar, né? Às vezes estava descendo tranquilo, aí a polícia vem ali, aquela correria, né? A criançada sumia, todo mundo. Aí quando a gente vê os profissionais ali, os professores do ProERD, é ao contrário, eles chegam, todo mundo vem correndo, né? Bacana. Olha que bacana. Ó, você quer saber mais segurança pública, se quiser ficar à vontade, nosso telefone é 996224547. Agora nós vamos para o intervalo, um minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco, programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Hoje o tema é segurança pública, está com a gente o Coronel Risperi. Falamos de um projeto legal, na qual tem policial ali fazendo como se fosse sendo um professor e fazendo a diferença na vida de muitas crianças. Então, assim, esses projetos a gente tem que parabenizar a Polícia Militar. E sempre buscar mais e mais, né, Coronel? Realmente, a gente tem essa... E a abrangência, doutor, a abrangência ela é muito grande. Parece que não, mas a gente consegue atingir de uma forma muito expressiva a questão da criança em si. Porque já ouviram aquela questão quando chega em casa e vai corrigir, vai falar alguma coisa? Não, mas a tia falou. Sim. Que é assim, né? Então é aquele momento em que há importância muito grande na vida dela, na formação, por causa do professor, no caso, na vida daquela criança. Né? Então é onde foi estudado, por que aplicar nessa idade. Sim. E, Coronel, quais você acha que são as instituições mais importantes hoje, em conjunto com a família, por exemplo? Ou até para ajudar no combate à criminalidade? A gente tem a família como um todo, né? Os familiares ali, né? Muito importante a presença. Sim. A questão da igreja. Querendo ou não, a igreja, ela contribui, é como se fosse um freio social, né? No sentido de que tem as regras todas que traz, né, a igreja, a questão das convicções que se tem na igreja. Então, por exemplo, quando você sai do certo para o errado, aquela ideia aquele limite que tem ali, né, do certo para o errado, funciona como um fator regulador e até na questão social. Sim. Um exemplo, assim, vamos falar que a bebida alcoólica, né, que é liberada, mas o excesso dela é legal, porque o excesso pode desencadear em algumas situações que vão levar lá a chegar onde... Né, na verdade, é o que leva, na maioria das vezes, né? Isso aí, a violência. Quer ver um detalhe, assim, vou até mudar um pouquinho de assunto. Domingo à tarde, 4 horas da tarde, por exemplo, começa o problema de Maria da Penha. Sério? Problema de Maria da Penha, violência dentro de casa. É a hora que a pessoa chega da rua, já chega um pouquinho mais alto, a esposa pega e vai falar, não aceita, e ali começa um problema. E aí é onde tem. Pode botar todo domingo, mais ou menos esse horário. É um horário que tem bastante ocorrência. Cara, Maria da Penha é uma covardia de outro mundo, né? A gente fica muito triste quando fala. Então a igreja, voltando, a igreja também funciona como esse fator limitador até numa questão social, da boa convivência, né? Respeitar, o respeito é muito trabalhado das instituições. A escola, a gente não pode deixar de falar. Quisera eu que os professores tivessem assim, uma possibilidade de exercer um pouco mais o seu trabalho como professor. Eu falo de autoridade, de professor dentro da sala de aula, o educador, o pedagogo, né, o diretor. Como era antes até. Como era antes. A gente, eu recordo, vou até me permita, viu, dar um abraço para ela, Serli.
Serli, foi minha coordenadora. Foi minha também. Como que a gente tinha medo de Serli? Mas no sentido da autoridade que ela exercia em relação a gente. E puxava a orelha mesmo. Como se não bastasse Serli, tinha Neia junto. É. Então, se Serli viesse, você já ficava de boca fechada e ninguém falava mais nada. Agora, se aparecesse a Neia junto, você podia sair correndo. Sem olhar para trás, sem olhar para trás. Bons tempos, né? E excelente. A gente era bem disciplinado. Tinha respeito, se não fosse, com certeza. Respeito. Acima de tudo, tinha muito respeito. Um abraço a gente brinca pras duas. sobre isso, mas acima de tudo Esther era muito respeito. também, tá? Mãe da sua amiga, doutora Mariana, advogada. Beijo pra elas. Esther também foi um excelente coordenador. Não é da sua época não, tá, coronel? Já passei. Já passou, mas Esther também foi muito boa, brava, a gente tinha medo, só que acima de tudo era o respeito. Exatamente. Na verdade, a gente colocava com medo, né? Mas assim, é o respeito mesmo que tinha. E quando falava assim, vou chamar seus pais aqui. Nossa, acabou. Falava tremia assim, na base. eu faço qualquer coisa, mas não chama. Então, hoje o que acontece? Pergunta às vezes se a criança fazia de novo. Nunca mais. E o temor? Então, eram freios que existiam dentro da escola. A gente fazia porque era questão a gente brinca assim, molecagem, né? As questões que tinham, mas era de infância, estava resolvido naquelas questões. Falta hoje isso aí, doutor Tiago, doutora Amanda, falta isso. Os pais têm que ajudar as escolas a ser educadores também. Porque às vezes o pai ele tira toda a autoridade do professor, do pedagogo, do coordenador ali dentro da escola. Tem que puxar a orelha do filho mesmo. Fala puxar a orelha no sentido figurado, mas se tiver que ficar de castigo, fica de castigo. Né? Então, meu filho não pode. Poxa, peraí. Até onde que está certo isso? A gente tem que olhar. Para crescer sem limites, né? Tem que olhar. Às vezes, a questão, o filho pode estar certo. Se está certo, o pai está ali para poder resolver com a escola. Não é perante o filho para tirar a autoridade que está lá. Deixa que o professor educador, depois, ele se acerta com o filho lá. Né? Então, tem algumas coisas que a gente também tem que prestar atenção. Quando a gente voltou lá naquela questão, responsabilidade de todos. Como que eu estou atuando? E o que eu estou fazendo para ajudar a exercer justamente essa formação moral? Né? Como é que eu estou fazendo aí no meu dia a dia, no trânsito, que a gente estava colocando? Quer ver como é que é um fator regulador? Se a gente instruir dentro da escola, furar, né, ultrapassar o sinal vermelho, é errado. Se o pai fizer, né, o pai às vezes se equivoca, né, ali, né, uma coisinha, esqueceu, não olhou direito e passou. O filho fala, papai, o senhor fez errado. Isso aí. O senhor fez errado. A tia falou que passar no sinal vermelho é errado. Quer dizer, aprendeu. Porque aprendeu. Então isso é educação. Agora, o exemplo tem que vir de casa, porque se furar uma vez e o seu filho falar com você, mas se isso for reiterado, você sempre fazendo algo indevido, seu filho, infelizmente, acaba achando que é tranquilo também desrespeitar as regras. Exatamente. Ou se o próprio pai falava assim, não, aqui não tem problema, ou eu posso, já algo que ele vai quebrando, né? Exatamente. Vai quebrar o que ele aprendeu. Vai relativizando tudo. E uma das coisas muito importantes que a gente estava conversando até antes mesmo, de uma instituição também, do esporte. Que é muito bacana para a disciplina, para ensinar a hierarquia, para dar realmente um norte assim, para a criança e para o adolescente, né? O esporte, ele é muito importante, porque o Thiago era um excelente jogador, tá? Fiquei sabendo aí. Artilheiro. Era mesmo. Mas o esporte, ele faz com que a criança, ele comece a entender que tem pessoas, ou outras crianças, são no mesmo nível que ele. Há um fator limitador aí. Ele aprende a conviver que tudo não é feito ou concebido em relação para ele. Uhum. Que tem outras crianças, tem outras pessoas também. Que a bola não é só dela. A bola é de todo mundo que está ali, tem que compartilhar, ele tem que entender que o outro também tem direito. E aí começa justamente ele se integrar no meio dessa sociedade. Sim. Por isso que é interessante. E quando tem assim, o aprender a ganhar, aprender a perder, né? Aprender obedecer ao técnico, ter vivacidade, ter respeito pelo técnico. Quer ver uma coisa que, num curso de formação, fugindo um pouquinho da criança, no curso de formação nosso lá, às vezes a gente funciona como professor também,
é instrutor que a gente fala lá, né? E tem uma disciplina interessante, a disciplina de tiro, eu fui instrutor há muito tempo, ainda sou coordenador até hoje, né? Do método que é aplicado na Polícia Militar. Não é desses tiros que a gente vê que tem um montão de fera aí a nível olímpico, não. É do método que é aplicado na Polícia Militar. Então, lá, no final de tudo, nós temos uma palestra. Essa palestra, a gente fala assim, é de valorização à vida, né? O projeto, né, todo é voltado para isso. Na verdade, é um curso, um método, né, de tiro policial, mas ele tem psicologia voltada ali, todos os padrões internacionais humanitários são trabalhados ali, essas regras, essa boa convivência também, como tratar isso. E lá tem a valorização da vida. A gente fala que é importante. Nessa palestra final tem justamente isso. E num determinado momento lá, a gente começa a falar, e eu trago esses exemplos, tipo assim, na minha adolescência, na minha infância, adolescência, eu entendia que se eu andasse de ônibus, se eu estivesse dentro do ônibus, e viesse uma senhora ou um idoso, uma mulher, não precisava ser idosa não, uma mulher, o que a gente faria? A gente levantava e dava o local, cedia o local. A gente cedia o local. O mínimo que acontecia quando eles não queriam, né, sentar, a gente pegar o material que estava nas mãos delas, sacolas, um deles, o que fosse, carregar. Mas a primeira coisa era ser do seu local, para os mais velhos. Hoje não tem, não. Você tem, olha só como é que são regras. Lá num coletivo tem as cadeiras vermelhas ali, que tem a plaquinha de identificação do idoso, local do idoso. Que já deixam separados. Né? Já é separado, justamente porque ninguém concede esse direito. Aí, volta e meia tem que tirar uma pessoa que está ali, porque está sentando num lugar que está separado. Como é que foge? Já deveria levantar, como o coronel bem disse, por si só, por questão de respeito e educação. Só que mesmo estando demarcado o assento, a pessoa tem que ser pedido com também educação para se retirar, porque tem uma pessoa ali, alguém de terceira idade, que às vezes precisa mesmo estar sentado. Então, quer dizer, a tal da educação, barra respeito, barra disciplina, tem que, de fato, ser priorizado na infância, porque vai fazer diferença na vida daquele cidadão para sempre. E aí vai influenciar na escola, na igreja, depois na vida adulta, em todos os ramos, principalmente. A polícia é muito mais tranquila, né, podendo fazer um papel muito mais educativo do que esse, às vezes, que tem que reprimir, porque as pessoas ficam sem limites. E aí, de fato, a consequência, toda a sociedade vem pagando ao longo dos anos, e a gente vem vendo que está cada vez mais complicado. O senhor quer ver, doutor? Nessa questão, o que acontece? Então, para se regular, já falhou isso aí, para se regular essa boa convivência, a tendência é fazer o quê? Criar regras, não é isso? Regras a gente diz o quê? Leis. Né? Ou senão começa a particularizar a questão daquela lei que era um pouco mais geral. Não, tem que atender isso. Então começa a particularizar, ou especificar demais. Quando começa a especificar demais, começa a criar possibilidades de outras situações, né? E aí é regra demais no sentido de ter que cobrar. Quando começa a se cobrar, começa a ter que punir. Senão não tem uma regra morta, né? Podemos dizer, já nasce morta. E aí começa a vir os problemas. Quer dizer, então a ideia é, se tivesse a boa educação, não precisaria de ter tanto regramento jurídico para poder fazer funcionar. Mas esse é o grande celeuma, e como fazer isso? É muito complicado. Vou aproveitar para, antes de chamar o intervalo aí com a produção, mandar um abraço mais uma vez para o meu amigo Eduardo Martinelli, falou que está acompanhando lá de Vitória, a gente aqui, Tenente Coronel Risperi, parabéns. Falou também da questão das crianças que a gente está mencionando aqui, que é muito importante. Martinelli, mais uma vez um abraço para você. Um abraço para a Catiusca também, saudade de vocês. Conceição mandou aqui um abraço, falou que está nos assistindo. Conceição, Bruno e Raíza, um abraço para vocês também, especial. Shirley também, um beijo para Shirley. Isso aí, Shirley, Adriana. Adriana é do fã-clube. Tem um fã-clube, entendeu, Coronel? Que é a Adriana, Luciana, Carol. E o Cirilo, né, que é a turma lá de casa. Tem que ser, né? Senão... Lá em casa, na Lúcia e Tamara, Eduardo, estão todo mundo ligado. Dilene, um beijo.
Vamos chamar. No terceiro bloco, a gente pode colocar aquele gráfico que você mandou falando da criminalidade, os números? Pode. Podemos? Então tá bom, a gente fala aí com a produção. É 1 minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, Rádio Viva FM, YouTube. Quem tiver qualquer dúvida aí, quiser mandar um abraço, fica à vontade, o telefone é 996224547. Inclusive, já mandar um abraço aqui para o Elcio, que está acompanhando a gente lá de Governador Valadares, Minas Gerais, falando que o tema é de extrema importância e é mesmo. Por isso que é importante demais a gente falar sobre segurança pública, porque envolve toda a sociedade. Não tem uma pessoa que não fica envolvida com o tema. Exatamente. Tem um gráfico aí, antes de colocar o gráfico na tela, ele é sobre a questão da criminalidade no norte do Espírito Santo? A gente trouxe apenas como exemplo, né? Está até lá do segundo CPOR. Quando fala assim do homicídio, que está logo acima, a gente abrangeu o estado como um todo. Mas os resultados abaixo, ou seja, as tabelas que estão abaixo, a gente colocou da região norte e especificamente resultados da Polícia Militar. Não estão envolvidas as demais, né, as demais instituições. Olha lá o gráfico lá, coronel. Isso aí. Quando vai os homicídios ali, um comparativo nos anos de 2021 e 2022, essa é a nossa realidade, né? Essa é a nossa realidade que a gente tem, que a gente tenta minimizar de todas as formas aí esses impactos, esses problemas. Mostra as armas de fogo apreendidas também. A gente conseguiu, nós estamos menos 4,8% abaixo hoje. E essa questão, o doutor Tiago, doutora Amanda, quando a gente veio falando toda essa questão de formação aí, de estrutura de família, né, de educação, né, a gente não gostaria de chegar a esse ponto. A gente poderia comemorar, quando falar assim, se a gente fosse analisar uma estatística simples, quer dizer assim, a gente poderia dizer o seguinte: poxa, eu estou trabalhando demais, eu como polícia militar. Tipo assim, no ano de 90, se puder descer um pouquinho ali, no caso subir um pouquinho, questão dos homicídios, né, só para exemplificar ali. É a parte que está em vermelho. Desculpa, lá em cima. A questão de armas, é o que eu falei. Por exemplo, em 2020, por exemplo, ali, janeiro, foram 39 armas apreendidas nos meses de janeiro, fevereiro e março. Abril, vou botar os 4 meses, correto? 2021 foram 68, 2022 caiu um pouquinho em relação a 2021, mas foram 49 armas apreendidas. A gente pega nesses primeiros meses aqui no norte do estado, que vai de Fundão a Pedro Canário, né? Nós temos os balneários, então grande parte ali, você pega ali o verão, não é isso? Sim. O verão praticamente que a gente trabalhou. É muita coisa. Então, quer dizer, esses dados são apenas da Polícia Militar. Aí o que eu quero falar, a gente poderia comemorar, falar assim, poxa, estou trabalhando, estou aprendendo, mas eu falo com muita tranquilidade minha, mas não falo com satisfação isso. Porque se a gente tem essa quantidade de armas apreendidas, é uma possibilidade de violência, ou violências que já aconteceram, que não são legais que aconteçam. Se a gente for descer um pouquinho mais embaixo, veículos recuperados ali, só a PM, tá? Nesses períodos. Quando vai mais abaixo, a quantidade de operações que nós temos que fazer para manter um pouco dessa situação de tranquilidade, ou pelo menos um pouquinho de controle. Então é um esforço muito grande. Nós estamos falando ali da PM, não estou falando da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, não estou falando da Polícia Federal, né? Estou falando apenas da PM. Quando você olha ali operações, né, desenvolvidas, até hoje, por exemplo, esse ano, 2.981 operações. E são operações macro, né, operações maiores e operações menores, né? A gente tem das mais simples às mais complexas. São muitas operações que a gente tem que fazer, quer dizer, um esforço muito grande, um esforço que o Estado tem que empreender financeiro, né, que o custo é muito alto para isso, viatura, é combustível, é manutenção, é o homem. Sim. Né? E se for ver em 2022, tanto o número de operações quanto a operação rural, ali já foi, o número de operações já foi praticamente maior do que 2020, 2021.
né? Sendo que a gente está nem no meio do ano aí. Então, quer dizer, está atuando muito, né? E essa operação é interessante falar, que a operação rural, o colheita, né? O governo do estado ele trouxe essa demanda, mas a gente já vinha, pode olhar que 2020, 2021 nós tínhamos, né, nesse período. Por que aumentou agora? Porque houve uma necessidade em que a sociedade como um todo do Espírito Santo se reuniu, né, chegando à secretaria lá, então tiveram todas as federações, todo mundo envolvido na questão rural e também nos pressionou um pouco mais. O que aconteceu? A gente já mantinha um trabalho, a gente aumentou essa capacidade de atuação, né, de atendimento da Polícia Militar, que nós estamos falando agora, para justamente tentar minimizar os problemas que aconteceram. Quer dizer, na Grande Vitória aperta, né, sai no meio dos dedos para o interior, e o interior também, as cidades de interior, né, as maiores cidades, e também, consequentemente, buscam esses interiores também nessas grandes cidades. E agora não tem jeito, né? O norte do estado, o café está aí, né, as frutas As e colheitas outras começam questões. agora, né? Temos que ter um critério de atuação muito grande para poder atender essas demandas. Agora, Coronel, nós tivemos uma abertura, uma flexibilização maior para que as pessoas possam, na legislação, para que as pessoas possam adquirir armas de fogo. Isso vai impactando na segurança pública, no dia a dia, de alguma forma? Nós tivemos assim, algumas questões que são interessantes. Eu falo assim, tudo a gente tem que voltar, quando começa a afirmar esse tipo de afirmação, a gente tem que voltar para um estudo mais criterioso e uma avaliação bem criteriosa sobre essas questões. Quando a gente veio lá no Estatuto de Desarmamento, lá atrás, eu vou falar aqui da prática, me permitam, eu vou falar da prática em si. Claro. A quantidade de armas que eram devolvidas às instituições, principalmente Polícia Militar, eram armas de pessoas que, às vezes, tinham guardadas, que era do avô, aí passou para o pai, o pai faleceu também, aí tinha aquela arma ali, que eram armas bem relíquias, né? Era questão que vinha de família, que antigamente era um pouco mais normal ter também. E aí, não sabia o que fazer, eu tenho que devolver essa arma. Aí vinha e fazia toda aquela questão da devolução, né? Então essas armas que foram praticamente devolvidas no início da questão do Estatuto de Desarmamento, foi justamente arma dessa forma. A arma utilizada no crime não é devolvida na instituição. A única arma que é devolvida na instituição, utilizada para o crime, é quando ela é presa, apreendida, né, e vai junto, às vezes com o cidadão ou não, que vai lá para a delegacia, não é entregue nas instituições. Isso é uma questão lógica, né? Então aconteceu esse ponto. Com essa flexibilização aí, quer dizer, algumas pessoas começaram a adquirir de uma forma mais simples, posso dizer assim, mais simples entre aspas, né? Tiveram um maior acesso, né? Nessa questão aos CACs, né? Aquelas pessoas que eram CRs, né? Colecionadores aí, e a questão do que produtor são praticantes do também tiro, rural. isso aí. você tá falando. Então, com a quantidade de armas lá, que foi bem discutida, né? Então, para gente que é colecionador, eu não vejo muito problema. Eu, particularmente, não vejo. O cara que vai lá e desenvolve, que é atirador, né? Realmente para isso. Só começaram a existir umas situações que, ao meu ver, eu tenho minha opinião própria, que pessoas que tinham essas permissões e compravam as armas e estavam vendendo essas armas. Chegava, falava que as armas foram furtadas e vendia essas armas. Só que eram armas legais, né, registradas, que eram colocadas no mundo do crime. É uma regra. No Estado começou-se a falar assim que seria uma regra. Eu não sei, não estou aqui para poder falar que realmente era uma regra. Para mim carece de um maior estudo. Eu não vejo assim um cidadão inteligente ficar comprando armas e vendendo arma via do seu nome. Mas tem toda uma questão que para mim até porque tem todo um registro, né? No nome da registro. pessoa que compra, tem toda a documentação correta. Quer ver, doutora, um ponto interessante que deveria ser feito, vamos colocar então, a gente vinha até conversando, por que ao adquirir essa arma, ou quando essa arma não sai das suas fábricas, né, já passa, ou quando entra no Estado Brasil, né, já pega arma legal, já não vai para o sistema de fiscalização e controle certo, e ali já fazem o processo de dados, né,
nos computadores para que façam depois a questão da microcomparação balística. Já tem o dado específico daquela arma. Já vai ter o DNA dela ali registrado. Depois é só transformar isso, se necessário for, em informação lá atrás. Para uma persecução criminal, como é que vai ser desenvolvido isso. Ia ser muito mais fácil para Já identificação. vai ter né? a arma, da onde que veio, né? Quem Com comprou, certeza. né? Vai ter toda a origem dela. Quer dizer, se encontrar um projetil depois lá, faz a microcomparação e aí já sabe de quem Já foi. soluciona, né? Já tem um problema, né, praticamente resolvido aí. Outra coisa é o seguinte que eu vejo ali, é a questão da lei. A gente vem falando da educação e a questão da lei. A gente não pode ficar comparando o Brasil, a gente tem que parar com isso. Aqui eu vou fazer um desabafo nessa questão, me permitam aí. Que nós somos cobrados, eu vou falar como Estado, né? Somos cobrados como estados aí europeus, né? Norte-americanos, aí, nesse sentido. Uma legislação em que lá o cidadão comprar o que ela quiser. Agora, comprou. Se ele quiser utilizar, ele que analise da forma que melhor lhe aprouver. Se ele usar errado, ele vai ser responsabilizado na medida, né, da forma que ele usou. As punições E também são bem muito severa. mais severas, né? Atirou em via pública 10 anos. Causou lesão, 15, 20, matou. Chega em alguns estados lá, como eu vou falar aqui, no Brasil até em perpétua, né, prisão perpétua até morte, dependendo de como foi. Né? A execução lá, né? Então, isso não cabe no Brasil? Não cabe, mas assim, a gente tem que analisar um pouco mais nessa situação. Quis atirar? 10 anos. Essa quantitativa é certo, não é? Mas lá eles têm um freio e é aplicado. Não quer dizer se foi A, se foi B, né? se foi C. Então a gente tem que ter também regras, já que estamos faltando essa educação, já que querem cobrar, então vamos cobrar de uma forma bem correta e bem enérgica nesse sentido. Então, quer comprar arma, compra. Quer ir lá no stand de tiro e atirar, atira com barril de munição, vai lá, gasta, tira o estresse. Mas o lado de fora usou errado, que seja responsabilizado e sem dó. Essa é uma questão bem tranquila a ser tratada. O negócio é essa responsabilização funcionar direitinho aqui, porque lá a gente sabe que funciona. E já aqui, às vezes, a gente vê pessoa que comete um homicídio, que comete alguns crimes muito pesados, estarem soltos de forma muito tranquila, né? Só quer ver? A gente, no nosso policiamento normal, no dia a dia, eu vou ali, percebo uma movimentação estranha a bordo do cidadão. Ele está armado, está com um .38 lá na cintura. Aí ele estava pensando em cometer algum crime. Naquele momento que ele foi abordado, vai ser conduzido à delegacia, quer dizer, vai ser apreendida essa arma, vai pagar uma fiança e vai embora. É uma facilidade. Hoje nós adiamos o crime que ele ia cometer. Que vai cometer logo Amanhã depois. ele compra outro. Isso aí. Essa arma é legal? Outra pergunta que tem que analisar. Realmente. Entendeu? Deveria Dessas ser muito armas que mais foram apreendidas, severo. que foram mostradas ali, quantas delas que eram legais? É uma outra pergunta. Eu tenho certeza que mais de 90% não eram. Agora é isso Entendeu? daí. A questão, na minha visão, acima de tudo, é a legislação tem que ser mais forte. Porque os agentes públicos, a gente vê isso na polícia militar, na polícia civil, no Ministério Público, no judiciário. Todo mundo tenta fazer o melhor, mas você tem que estar sempre amparado pela lei. Você não pode fazer o que você tem Eles sempre vão seguir o vontade. que a lei está regindo. Não Então, assim, adianta. não tem como fazer além daquilo ali que está descrito. Pelo contrário. Não adianta o policial ir lá prender, o delegado vai olhar, se na lei a pessoa tiver de ser solta, vai ter que soltar. Por mais que o ele agente queira, público não- queira Por mais que realmente a gente prender e que- manter e saber que só está adiando o crime, não tem o que É fazer. a mesma coisa o promotor, o juiz, na hora que pega, ele também tem que se amparar na lei. Não adianta só pela vontade própria. Então, isso tudo, a legislação tem que ser fortalecida. Eu acho que. Só que assim, coronel, esse bate-papo poderia ter mais uns. Poderia ter vários. Só que o ponto eletrônico já chamou algumas vezes aqui para a gente encerrar. No final, Já. só vou mandar um abraço ao Capitão Fernando, está assistindo a gente lá de Vila Velha, canal Amigão, 16.1. Fernando. Bacana. Coronel. E passa muito rápido, né? Puxa. Pô, se a gente fala 1 hora de programa, parece que é muito. Chega aqui, 1 hora não dá nem 20 minutos. De Não, tão e nós rápido. fizemos vários tópicos ainda pra gente poder conversar, mas assim... A gente vai para um próximo. O Coronel vai voltar aqui. Verdade. Muito obrigado pela participação, ter aceitado o nosso convite. E a casa está sempre aberta. Como eu falei, eu que agradeço, né, essa oportunidade e estou à disposição
que eu puder aí. Isso aí. Nós estamos juntos. Amanda, mais um programa, a gente aí junto e misturado aqui na área, na bancada. Isso aí. Né? Sempre bom, muito obrigado, né? É sempre muito bom estar com todos vocês. Muito obrigada, Coronel, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada a vocês também que acompanharam a gente até agora. E é sempre um prazer, né, Thiago? A gente sempre se entende. Sempre se entende. Quinta 45 segundos do tempo, a gente sempre se entende. É isso aí. Quinta que vem, estamos batendo ponto novamente aqui. Lembrando que amanhã tem reprise de 6 às 7, que é toda sexta, um dia após o nosso programa ao vivo. Domingo, pela tarde, tem os programas que foram durante a semana do Bate-Papo das 6. Só que o Bate-Papo das 6 é de terça a sexta. Só a quinta que é a da lei. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.